Bom dia, pessoal. Mais um vídeo da série Excel 2010. Hoje a gente vai falar sobre macro simples. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é habilitar a guia desenvolvedor. Para você habilitar essa guia, vai em Arquivo, Opções, Personalizar faixa de opções e a minha já está marcada aqui. Provavelmente quem não mexeu com macro ainda ou com VBA vai estar desmarcada. Basta você clicar que a guia desenvolvedor vai aparecer aqui em cima. Bom, macro. O que é uma macro? Macro é um processo de automação. Praticamente qualquer coisa que você execute no Excel, qualquer fórmula simples, qualquer processo de cópia, de transposição de células, fórmulas, funções, todo o uso normal que você faz do Excel, você pode gravar uma macro para que num simples toque, só ativando um botão, uma tecla ou um objeto, ele execute para você. Ok? Então essa besteirinha aqui vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer na macro. Uma coisinha bem simples, e à medida que a gente for avançando nos passos, a gente aumenta um pouquinho o nível de complexidade. Bom, gravar macro. Deixa eu criar uma estruturazinha aqui primeiro. Raio. E, aliás, mais simples. Lado 1, lado 2. Área. Deixa eu tirar essa linha de grade daqui. Bom, todo mundo a esse passo já sabe que é muito simples. Você chega aqui, igual a um lado vezes o outro. Então nós temos 10 de um lado, 12 do outro. Então se eu tenho uma área de 120. Só que eu não quero mais colocar essa fórmula aqui. Eu quero gravar uma macro para fazer isso para mim num simples toque. Então vamos apagar tudo. Vamos lá. Desenvolvedor. Aqui tem uma tecla ou um botão. Gravar macro. Bom, eu posso nomear a macro, sempre observando que não posso usar caractere especial e nem espaços. Então eu vou botar aqui, o nome dessa macro vai ser área da base, tudo junto, ok? Essa macro ela vai valer apenas para essa pasta de trabalho, para novas pastas de trabalho ou uma pasta pessoal de macros. Essa vai ser apenas para essa pasta de trabalho aqui de aula. Posso criar uma tecla de atalho, Ctrl qualquer tecla, e uma descrição. Quando a gente está criando macros mais complexas, a gente costuma descrever para no futuro você simplesmente olhar a descrição da macro e entender exatamente o que ela faz. No nosso caso aqui agora não vou colocar nada. Vou apertar o OK. Observe que a tecla que antes era gravar macro passou a ser parar gravação. Ou seja, a partir desse momento, o Excel está gravando todos os meus passos. Ok? Então eu vou dizer aqui que área é igual a um lado vezes o outro. Perfeito? Vou colocar de novo o cursor aqui, parar gravação.
Vamos testar essa macro aqui. Posso apagar a minha fórmula, não preciso ter mais fórmula nenhuma. Macros. Tá aqui a macro que eu acabei de gravar, ó, a área da base. Então se eu tenho macros, tá aqui a minha macro. Vamos executar. Tá lá a minha resposta, lá já a fórmula colocada ali dentro. Então eu vou atribuir agora essa macro a um objeto qualquer. Aqui tem esse conjunto de ferramentas aqui, que eu posso escolher esse botãozinho aqui. Ele vai pedir para mim gravar uma macro. Botão 1, clique. Eu posso gravar aqui uma nova macro a partir de inserir o botão, ou eu posso simplesmente dar OK, que ele vai simplesmente colocar o objeto aqui disponível para mim. Clicando com o botão direito, eu edito o texto. Vou chamar de calcular. Com o botão direito de novo, atribuir macro. Está lá a minha macro listada. OK. E a gente, nesse momento, atribuiu a macro a esse objeto. Então vamos fazer o teste. 10, 12. Está aí a resposta. Não preciso ter mais nenhuma fórmula em lugar nenhum, porque o processo de inserir a fórmula aqui, um lado vezes o outro, já está gravado em uma macro atribuída a um objeto. Toda vez que eu clicar nesse objeto, ele vai executar para mim o que foi gravado previamente. Repetindo, 12, 12, calcular. Está ali a minha resposta. Vamos criar mais uma macro agora para limpar esses campos. Gravar macro. Vou chamar essa macro de limpar. OK. Vou simplesmente deletar, deletar e deletar. Parar a gravação. Em macros. Está aqui a minha macro limpar. OK? Então vamos agora de novo inserir um outro objeto, um outro botão, limpar. OK. Vamos nomear ele. Editar texto. Esse é o botão limpar e atribuir a macro a esse objeto. Está aqui o objeto selecionado. Está aqui a macro limpar. Vamos testar. 120, 120. Calcular, limpar. OK? Então, vamos aumentar um pouco o nível de complexidade aqui. Vamos criar agora uma macro para um lançamento de dados. Deleta esse objeto. Deleta esse outro. Vamos aqui em macros. Observa aqui, ó, macro. Posso excluir essa macro. E excluir a primeira que foi criada também. Não tem mais nenhuma macro armazenada. Vamos criar um banco de dados para lançamento de despesas. Então, vamos chamar de primeiro campo de data, descrição, apropriação, valor. Vou criar também o campo responsável.
Então está aqui nosso banco de dados. Eu vou criar uma macro para que eu lance apenas em um local. E aperte o lançar e ele já distribua no meu banco de dados da maneira correta. Vou criar uma função agora aqui. Igual agora. Descrição é livre. A apropriação. A gente pode usar um outro banco aqui. Criar uma validação também. Gastos. Diversos. Gastos. Transporte. E gastos de alimentação. Criar aqui os responsáveis: Eduardo, João e Joaquim. Bom, esse aqui é o meu campo onde o banco de dados vai ser criado. Vou criar aqui um campo de lançamento, que é esse campo aqui. Ok, descrição dos gastos. Eu vou validar esse campo aqui, ó. Vamos em dados, validação de dados. Lista. Fonte da lista. Tá aqui. Ok. Na verdade aqui a gente pode trocar. Apropriação. Descrição. E a mesma coisa embaixo. Ok? Então a gente já tem aqui a apropriação. Descrição é um campo livre. Responsável é a mesma coisa, uma validação de dados. Lista. Pegar a lista. Esses três. Ok. Então vamos lá. Vou gravar a macro para que ela registre para mim as informações aqui embaixo. Então vamos lá. Desenvolvedor. Gravar macro. Chamar essa macro de lançamento. Bom, a partir desse momento, observe aqui, passou para parar a gravação, é porque ele já está gravando tudo que eu estou criando. Bom, tem vários campos aqui. Um tem função, o outro tem validação de dados. Então eu preciso transformar esses valores, transformar esses campos aqui, esses registros, em apenas valores, sem carregar nem formatação e nem nenhuma fórmula junto, e depois posicionar ele no início do banco, ok? Então eu vou copiar tudo que tem aqui dentro, Ctrl C, vou colar apenas valores aqui embaixo, ASCII, posso pedir essa formatação aqui para data.
Então vamos lá, data, formato qualquer de data, ok? Agora sim, eu vou copiar todos os campos aqui que já são apenas valores, Ctrl C, inserir células copiadas, deslocar para baixo, ESC, deleto todo o campo aqui da minha área de transferência e deleto esses campos aqui da minha área de digitação. ESC, desmarco, parar a gravação. Vamos ver o resultado final dessa macro. Vamos inserir aqui um objeto aqui. Ok. Vou chamar ele de lançar. E vamos atribuir a macro. Ok? Esse lançamento aqui eu já posso apagar e apagar também essas formatações aqui, essas bordas. Bom, vamos testar. A data vai estar sempre ali. Apropriação, gastos diversos, descrição, almoço não, material de escritório, valor R$110, responsável é o Eduardo, ok? Lançar. Já está lançado e já está vazio aqui em cima para outro lançamento. Apropriação, gasto de transporte, passagem do Joaquim, valor, seja a semana, R$18, responsável Joaquim, lançar. Bom, acredito que já tenha para ter uma noção do que seja uma macro e para que ela serve. Você pode criar N funcionalidades com utilização de macros. Qualquer lançamento, qualquer valor, responsável João, lançar. Aqui a gente criou, para efeito de exercício, e para que fique mais didático, a gente criou uma área de lançamento aqui com um banco de dados aqui embaixo. Mas o ideal é que você divida isso em planilhas, né? Você pode ter uma planilha chamada de banco de dados e uma outra plan aqui chamada de área de lançamento, que você pode ter até gráficos e qualquer tipo de análise feita em cima do banco que você está criando através do lançamento aqui na frente. Ok? Espero que tenha dado para tirar qualquer dúvida e entender o funcionamento básico de uma macro. Lembrando que qualquer coisa, praticamente qualquer coisa que você consiga fazer com Excel, você consegue gravar uma macro para que em apenas um clique o Excel faça para você. Então é isso. Bom dia, pessoal, e até o próximo vídeo.